E hoje vamos fazer um papo de sexta aí especial, né? Um dia histórico para a política brasileira, tão falada, tão sonhada, né? Debatida aí há 30 anos, reforma tributária aconteceu essa semana, né? Então, vários destaques aí para aprovação dessa reforma que até então era tida como impossível no Brasil, principalmente porque envolve estados, municípios, a União, então são questões muito específicas. Num país continental como o Brasil, é difícil de você estabelecer uma regra única, então realmente é uma vitória muito grande a reforma tributária. Vale lembrar que a reforma tributária ela não é para diminuição de impostos, né? Sempre isso foi muito falado, que ela não é uma reforma para que os impostos sejam reduzidos, mas sim para que no Brasil acabasse com esse efeito cascata dos impostos e para que você tivesse uma regra mais simplificada. Por exemplo, três impostos que são federais, né? O PIS, o COFINS e o IPI. Eles passam a ser um só. Você tinha o ICMS aqui dos estados, você tinha o ISS, né, que era relacionado aos municípios. Então, tudo isso precisava se tornar uma coisa mais simplificada, e é isso que a reforma da Previdência faz. E aí tem a questão das alíquotas dos estados que eles tinham no regime anterior, e para simplificar, alguns acabam perdendo, outro ganhando. Resumindo, como foi possível essa reforma acontecer? Essa reforma só aconteceu porque foi feita uma frente ampla na campanha presidencial de 2022. Se não fosse aquela frente ampla, não seria possível votar a reforma da Previdência. É óbvio que tem a questão das emendas aí, mais de 7 bilhões em emendas que foram empenhadas aí para só essa semana. Isso obviamente faz o diferencial, porque quem vota são os deputados. Mas para os deputados votarem, precisa ali atrás tá os governadores conversando. Então, várias pessoas foram importantes. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da Câmara, Arthur Lira, também fica aí na conta do relator, né, que fez um ótimo trabalho. O ministro da Fazenda, né, que agora era ministro da Economia, agora ministro da Fazenda, o Haddad, os políticos todos ali que fazem as articulações partidárias, presidentes de partidos, então é muito grande, né? E principalmente também os governadores e os líderes ali das principais prefeituras do Brasil. O grande destaque aí das últimas horas acabou sendo o governador de São Paulo, o Tarcísio, que foi fundamental, porque São Paulo sempre foi contrário à reforma da Previdência, como eu falei ali no começo. Então, o Tarcísio ele foi fundamental para que essa reforma acontecesse também. Então, tem muitos nomes, vocês veem só, nomes de correntes políticas diferentes, né? Você tem aí os três ministérios encabeçados pelo Haddad, pela Simone Tebet e pelo Geraldo Alckmin, que são linhas diferentes de governança. Então, é algo muito amplo. Por isso que se tornou uma reforma do Brasil. Ela, obviamente, que um político ou outro vai acabar ficando com um destaque, mas ela é uma reforma do Brasil. E vale lembrar que esse projeto de lei é de autoria do deputado daqui de São Paulo, presidente do MDB, o Baleia Rossi. Então, olha quantos nomes que foram falados aqui para que acontecesse essa reforma tributária, que aí tem muitos detalhes que precisam ser explicados, né, que vai vir à tona, à tona para nós nos próximos dias, nas próximas semanas, né? Matéria econômica é um pouquinho mais complicado, a questão política é mais fácil da gente entender ali tudo que aconteceu, todos os empenhos e os esforços, né? Dos derrotados a gente não vai falar, porque hoje é um dia de comemoração aí para quem queria tanto aí essa reforma tributária. Até como disse, né, o presidente da Câmara ontem, que os vencedores estão governando e acaba sendo uma decisão que compete àquelas pessoas que foram escolhidas pela população para colocar as diretrizes e linhas econômicas
a ser seguidas e aí de um modo geral. Então, reforma tributária feita, o Congresso está votando ainda hoje assuntos importantes da área econômica e nos próximos meses mais votações importantes vão acontecer e parece que foi aberta uma trincheira aí com relação ao executivo e ao legislativo, tá? Foi aberta uma trincheira e muita coisa vai ser votada daqui para frente. Então, em 6 meses, o atual governo conseguiu destravar essa reforma tributária que fazia 30 anos que estava aí sendo debatida e discutida. Então, é uma vitória, assim, sem precedentes e que abre essa trincheira para uma aproximação gigantesca do legislativo com o executivo, e aí agora pode abrir uma nova roda de negociações para ministérios, para cargos, né? Então, existia uma turbulência aí já há muito tempo entre executivo e legislativo que parece que ela sai. E isso é bom para o Brasil. Obviamente que a oposição tem que fazer o seu trabalho sério, né? Um trabalho sério, conciso ali, de estar sempre atento a tudo que está acontecendo, mas mudanças vão acontecer agora na política brasileira e a gente vai ter provavelmente um período de calmaria na política brasileira. Então, plantãozinho aqui, esse foi o Papo de Sexta de hoje, falando exclusivamente da reforma tributária. Tem outros assuntos aí que poderíamos abordar, mas vamos ficar especificamente hoje na reforma tributária e se der tudo certo, na semana que vem a gente fala muito sobre política aqui, a questão do ex-presidente ficar inelegível, a gente fala na próxima semana. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.